Funcionalidades da tecla Windows. Isso aqui é muito interessante para cair em prova, porque quem é a tecla Windows? Ela é aquela teclinha que fica entre o Ctrl e entre a tecla Alt lá no seu computador, também conhecida como WinKey. O que acontece é que no Windows 7, isso aqui foi otimizado. E aí você tem uma relação nesse material aí de vocês, das funcionalidades e das ações nessas teclas. Então o pessoal pode um dia cobrar tudo isso daí. Até aqui, ó, até aqui você tem uma ação similar ao Windows XP. Então aquela história do WinKey, né, que abre o Windows Explorer. Né, a gente tem o WinKeyD, que é para mostrar a área de trabalho, certo? A gente tem o WinKeyF, que é para abrir a janela de resultados de pesquisa. A gente tem o WinKeyL, que é para fazer... Enfim, até aí o procedimento no Windows XP e 7 são iguais. Mas aqui, quando a gente vem, ó, o WinKeyTab, olha o que é que ele faz. Ó. Ele entra num conceito interessante, que é um procedimento 3D para poder ficar girando a imagem. Certo? E aí, quando você solta, a imagem ela é mostrada, aquela janela a qual estava representando aquele conteúdo, ela vem para frente. Né? Isso é um recurso interessante dentro do Windows, que é o Windows Aero, né? Que permite que você possa ter esse trabalho 3D dentro do Windows 7. Você tem o WinKey Home, que visualiza apenas a janela ativa, certo? Se eu tiver várias janelas aqui sendo mostradas na sua área de trabalho, vamos supor que eu tenho essa janela, do WinKey Home, todas as outras janelas são minimizadas e a gente fica apenas com essa janela visível na nossa área de trabalho. O WinKey Home de novo, né, ele devolve as outras janelas para trás da janela que estava ali sendo minimizada. O WinKey barra de espaço, ó, deixa todas as janelas transparentes. Mas você tem que ficar pressionando a tecla WinKey. Então na hora que você solta, você tem a mesma característica. Então, você tem que memorizar essas teclinhas de atalho que estão aqui. Ó. O WinKey seta para cima. Olha o que ele faz numa janela. Se a gente tem aqui uma janela e por acaso essa janela não está ocupando, ó, o WinKey seta para cima, ele maximiza a janela. O WinKey seta para baixo, ele restaura. Se eu apertar o WinKey seta para baixo de novo, ele minimiza aquela janela. Então isso é um recurso bem interessante dentro do Windows 7. Né? O WinKey seta para a esquerda ou seta para a direita? Vamos ver aqui, ó, o que é que você vai fazer. O WinKey seta para a esquerda, ajusta a janela para o lado esquerdo. O WinKey seta para a direita, ajusta a janela para o lado direito da tela. Então você pode fazer esse tipo de organização. Guardou isso aí? Muito interessante. Então no Windows 7, usar as teclas Windows com algum número, né? É possível interagir com as aplicações que estão na barra de tarefas. Então bem aqui, ó, eu tenho o Internet Explorer, eu tenho o Windows Explorer. Então se eu der o WinKey 1, eu vou abrir o Internet Explorer. Se eu der o WinKey 2, eu vou abrir o Windows Explorer. Isso me dá uma velocidade na manipulação dos recursos. Né? Se a gente der o WinKey Alt 4, você abre a lista suspensa que aquele programa te oferece. Esse Alt 4 é a quarta janela da barra de tarefa. Se eu quiser fazer isso com a primeira, seria o WinKey Alt 1. Aí ele sobe e me mostra do Internet Explorer os últimos recursos que eu habilitei. Tá? Então, tudo isso aí pode ser executado dentro do Internet Explorer. Então, muita coisinha interessante dentro do uso do WinKey. Então, funcionalidade de uma janela, isso a gente já viu indiretamente no começo. Quando a gente, por exemplo, né, arrasta uma janela para cima, posso maximizar. Se eu arrasto para baixo, restauro. Se eu arrasto para a esquerda, ele organiza a esquerda. Se eu arrasto para a direita, organiza do lado direito. Né? Se eu chacoalho aqui a janela, mostra a minha área de trabalho. Se eu chacoalho de novo, traz de volta.
Então isso daqui já está definido aí no começo da nossa aula. Nossa querida barra de tarefas fica na base da janela do Windows. A nova barra de tarefas continua no mesmo local, mas agora ela está mais fácil de usar, mais flexível e mais eficiente. Por exemplo, é possível, guarde isso daqui, ó, interessante isso daqui, fixar programas favoritos em qualquer lugar da barra de tarefas para fácil acesso. Não gostou muito do alinhamento dos ícones? Agora a gente também pode reorganizá-los de modo a desejar, clicando e arrastando ele, mudando eles de posição. Finalmente, há várias novas maneiras de se visualizar as janelas. Aponte o mouse sobre um ícone na barra de tarefas para ter uma visão em miniatura dos arquivos dos programas que estão em execução. Né? Em seguida, mova seu mouse sobre uma miniatura para visualizar a janela inteira. Você pode até mesmo fechar janelas de visualizações em miniatura, o que economiza bastante tempo. Então, essas ações seriam o seguinte. Eu vou abrir aqui a calculadora. Tá, vamos ver aqui, procurar a calculadora. Calculadora do Windows, está aqui ela. Certo? E essa calculadora ela aparece aqui, ó, na nossa barra de tarefas. Ela está bem aqui. Certo? Mas se eu fechar a calculadora, o ícone que está sendo mostrado aqui, ele some. Ó. E eu preciso ir aonde? Lá no botão iniciar, mas não está. Aí lá vai eu ter que procurar novamente a calculadora para poder chegar nela. Então eu teria que ir em acessórios, procurar aqui acessórios, né, e aqui dentro procurar a calculadora. Seria interessante eu fixar a calculadora na barra de tarefas para que toda vida que eu quisesse usar a calculadora eu já pudesse executar sem ir lá no menu iniciar. Bom, né? Clico com o direito aqui no ícone, clico com o direito e mando fixar este programa na barra de tarefa. Pronto. Se eu fixei a calculadora, o que é que acontece? Ela não desaparece mais, ela continua aqui do lado. Então, abro a calculadora por aqui, fechei. Então ela está fixa. Mas eu não gostei dela nessa posição. Então o que é que eu faço? Eu posso arrastar e colocar ela bem aqui. Mudei ela de posição. Então o Windows tem essa flexibilidade. Se eu clicar e arrastar para cima, né, clicar e arrastar a calculadora para cima, ele me mostra as tarefas que são possíveis executar com ela. Eu posso desfixar ou posso abrir a calculadora. Ou seja, se eu clicar e arrastar para cima no Internet Explorer, ele vai abrir uma janelinha mostrando as ações que eu fiz anteriormente. Então esse recurso de você clicar no ícone e arrastar ele para cima, mostra todas as tarefas que já foram executadas naquele procedimento. Entendido? Posso desfixar e quando eu desfixo a calculadora, ela desaparece da minha barra de tarefas. Então a gente tem aqui a nossa barra de tarefas e nós temos as partes dela. Botão iniciar, conhecido já nosso. Toda essa região até aqui é a nossa barra de tarefas propriamente dita. Lógico que a barra de tarefa é tudo isso, mas essa região é a barra de tarefas propriamente dita. 3 fica o idioma, que no caso o idioma que eu estou aqui é o inglês, mostrando aqui nesse momento. Né? Se eu pressionar Alt Shift, eu posso mudar o idioma do inglês para o português. PT e English. E essa última área aqui é a minha área de notificação, do mesmo jeito que tem lá dentro do Windows. O que não tem mais aqui é a barra de ferramenta de inicialização rápida. Porque a própria barra de tarefas, ela engoliu isso daí. Tá? Menu iniciar do Windows 7. Não tem muito mistério. O problema é que o iniciar ele não abre mais aquele volume de submenus. Ele abre o recurso dentro dele próprio. E a gente tem aqui o nosso lado esquerdo, temos aqui o lado direito, usuário, documentos, imagens, músicas. Esse documento seria quem? Seria a pasta Meus Documentos, né? Meus Documentos. Eu teria aqui computador, painel, dispositivo, programas, ajuda. O Vista, né, ele não traz assim aqueles documentos, né? Os últimos documentos aqui abertos, né? Ele traz aqui, ó, nessa
nessa janela da esquerda é que ele traz os últimos arquivos abertos. E se for um documento, se for, por exemplo, eu tiver aberto o Word e for lá no ícone do Word, eu vou ver aqui do lado direito que é os últimos documentos que eu abri do Word. Se eu for no Word 2007 aqui, ele vai mostrar lá os últimos arquivos abertos em 2007. Se eu for nesse programinha, ele me mostra lá os últimos arquivos abertos nesse programa. Então essa é a nova característica do Windows 7 em relação ao clicar no botão iniciar. Propriedades da barra de tarefa e do menu iniciar. Você clica com o direito na barra de tarefa e vai lá nas propriedades. Tem que dar uma olhadinha, né, nos recursos que existem nessas propriedades, que vai permitir você manipular o Windows a barra de tarefas de uma forma mais personalizada. Bloquear a barra de tarefas, aqui você não consegue mover. Ocultar automaticamente a barra de tarefa, ela fica sumindo e ela fica aparecendo à medida que o mouse é colocado em cima dela. Usar ícones pequenos, ó. Aqui os ícones estão grandes, mas se eu marco aqui e aplico, os ícones diminuem de tamanho, então eu ganho mais espaço na minha barra de tarefas. Então você tem aqui o recurso de configuração. Formas de apresentar o menu iniciar, né? Armazenar e exibir os programas abertos recentemente no menu iniciar. Armazenar e exibir itens abertos recentemente no menu iniciar na barra de tarefas. Então você tem essa açãozinha de configuração. E as barras de ferramenta que você pode habilitar na própria barra de tarefas. Por exemplo, área de trabalho. Eu poderia fazer com que a área de trabalho fosse mostrada aqui, ó. Certo? Então ela apareceria como uma barra de ferramenta. Então você teria o conceito. Só que não vem ativado esse procedimento. Você teria que ir nas propriedades da barra de tarefas para ativar. Está aqui a janelinha da barra de tarefa, a janelinha que eu acabei de mostrar, para você dar uma olhada no material. E temos o Windows Explorer. O Windows Explorer dentro do Windows 7 ele teve uma mudança grande. Teve uma mudança estrutural, digamos assim. Ele mudou drasticamente o visual. Mas continua tendo aquela característica padrão. Barra de título, do lado esquerdo a estrutura de pasta e subpasta, e do lado direito o conteúdo de uma janela. Então aqui você tem a barra de título do seu Windows, aqui os botões tradicionais, né, que todo mundo já sabe, minimizar, maximizar, fechar. Aqui a nossa barra de endereço. Aqui é para você fazer a pesquisa, né, de um conteúdo dentro da janela que você se encontra, que seria aqui pesquisar nessa biblioteca. Você tem aqui a barra de tarefa da janela, uma barra inteligente, ela disponibiliza apenas os recursos que são possíveis fazer naquela área. Aí você não inventa, você não erra, você não consegue fazer coisas que não são possíveis. Por quê? Porque ele só disponibiliza para você o recurso que está ali disponibilizado, né, que é possível ser executado. Aqui seriam os modos de exibição, modo de apresentação, né, que é um painel que mostra o conteúdo de um arquivo quando ele é selecionado, e aqui a ajuda. Aqui é a nossa estrutura, onde agora a gente tem uma área de favoritos, onde você pode deixar ali o acesso rápido aos itens que você gostaria de acessar com frequência. Meus documentos, né, mudou, né, para biblioteca, e você tem documentos, você tem imagens, músicas e os seus vídeos que ficam tudo registrado na sua estrutura. E aqui embaixo a sua barra de status, mostrando o que é que você tem dentro daquela janela. Eu tenho aqui 5 itens, né, sendo mostrado nessa janela. Então, na verdade, tem 5, mas eu só estou vendo 4 aqui, porque deve ter um desses itens que estão ocultos. Então, essa é a estrutura da nossa janelinha. Como sempre, temos que memorizar os menus. Então, coloquei aí todos os menuzinhos do Windows Explorer para você poder memorizar as ações existentes nele. Então, você tem o menu Arquivo, Editar, Exibir, Ferramentas e Ajuda. E um detalhe interessante, esses menus, vocês precisam
ativá-lo, porque ele fica invisível. E para ativar o menu, você aperta a tecla Alt. E se você apertar Alt mais uma letra sublinhada, você vai abrir as opções daquele menu. Então, se a gente escolhe aqui o Windows Explorer, está aqui o que eu estava comentando, certo? Aqui é a minha barra de endereço, aqui é o meu local de pesquisa, aqui é a minha estrutura de favoritos, biblioteca e a estrutura de disco. Conteúdo, e quando eu clico aqui, desse lado direito, eu vou ver o conteúdo, uma imagem, né, da primeira página do arquivo. E aqui embaixo, uma janelinha, né, da barra de status mostrando algumas características do arquivo que está selecionado. Essa faixa aqui, ela me permite executar dentro dessa janela apenas o que está aqui, ó. Ou seja, eu só posso organizar, eu só posso abrir isso com o Word, esse arquivo que está selecionado. Eu só posso imprimir, eu só posso gravar, ou só posso criar uma nova pasta, eu não posso fazer mais nada. Né? Então eu não posso, por exemplo, fazer uma ação que não esteja aqui, a não ser que eu venha aqui, ó, em organizar. Aí ele me dá aqui todos os procedimentos numa janela só. Mas aqui ele me dá as ações permitidas, clássicas dentro dessa janela. Certo? Então, se eu pressionar a tecla Alt, apareceu os menus do Windows Explorer, que por padrão eles não vêm ativados. Né? Lógico que, mas eu posso deixar eles fixos. Basta clicar com o direito e mandar o quê? Bloquear a barra de ferramenta. E aí ela fica fixa, né? Tranquilo? Então aperto o Alt, você vem aqui no menu, arquivo, as opções, você vem no menu editar, as opções, menu exibir, né? Barra de ferramenta, ó. Barra do Explorer, barra de status, né? Tudo sendo bonitinho, mostrado, mapear a unidade de rede. Então está aqui embaixo os menus que vocês têm que memorizar. Não pode deixar de memorizar menu em uma prova. Coloquei aí, são 5 menuzinhos clássicos. Elementos chaves do Windows Explorer. A gente vai ver na próxima aula.